Nós na Kombi no domingo, nosso amor era tão lindo. Pessoas que faleceram de formas estúpidas, vencedores do prêmio Darwin Parte 5, bora lá. Você pode pensar que após tantos episódios dessa série, a gente ia acabar ficando sem relatos de pessoas que vergonhosamente se removeram do pool genético. E ainda assim, por incrível que pareça, aqui estou mais uma vez com mais histórias idiotas que terminaram de maneiras ainda mais estúpidas. De tentar beijar uma cascavel, até rir na cara do segurança com arma. Aqui está um novo episódio dos nossos intermináveis Darwin Awards. O ser humano nunca duvide na capacidade do ser humano de fazer merda, mano. É algo que eu aprendi. É algo que você só aprende com a vida, tá? Eu adoro esse canal, cara. Alvo de piada. Eu não costumo ter favoritos, mas em termos de decisões estúpidas, essa deve ser a mais engraçada que eu já ouvi. Em 2009, na Pensilvânia, Estados Unidos, um adolescente de 17 anos foi levado às pressas para a emergência, depois de afirmar que valentões haviam colocado um explosivo em sua mochila. Obviamente, a polícia foi chamada, mas os ferimentos que ele sofreu não condiziam com a história. Foi só então que o jovem revelou o que realmente havia acontecido. Ele tinha vasculhado as coisas de sua avó e encontrado um explosivo M80, um tipo de rojão muito grande que continha cerca de 80 gramas de pólvora. Eles 80 gramas de pólvora, mano. Caraca. eram frequentemente usados pelo exército dos Estados Unidos para simular explosões de granadas, mas foram proibidos de serem vendidos em 1966 pela Lei de Proteção à Criança. E 1966. Será que esse negócio era tão antigo assim? estamos prestes a descobrir o porquê. Esse idiota levou o rojão para o seu quarto e, de forma incrivelmente estúpida, começou a acender e apagar o pavio várias vezes. No entanto, durante um desses ciclos insanos, Tava ele pedindo. acendeu e não conseguiu apagar. Mas em vez de jogar o explosivo na janela, ou o mais longe possível, ele o enfiou entre as pernas e colocou as mãos sobre ele para abafar o som da explosão. Ah, que grande erro. Mano, que cara idiota! Mano, que cara idiota! Meu Deus, cara! Esse com certeza é o vencedor do prêmio Darwin. Mano do céu, mano, entre as pernas. Ficou sem saco. Ficou sem saco. A explosão resultante lhe custou a mão direita, a perna direita e a maior parte de suas partes íntimas. Ou Nossa, seja, embora ele mano. tenha sobrevivido, ele perdeu a capacidade de se reproduzir e, assim, removeu qualquer futuro DNA dele do pool genético. Que bom, Acho né? que eu acabei de ver o Darwin dando um sinal de aprovação para essa história, lá da sua sepultura. Em chamas. Existem algumas profissões que são, obviamente, um pouco mais perigosas do que outras. E lá em 1819, ninguém tinha um emprego mais arriscado ou mais fantasioso do que Sophie Blanchard, também conhecida como Madame Blanchard. Ela era uma aeronauta francesa e foi a primeira mulher a trabalhar como balonista profissional. Ela subia numa cadeira presa a balões de hidrogênio para entreter grandes multidões de pessoas abaixo dela. E isso foi numa época antes da internet. Acho que os Gente, eu tenho medo de balão. Tipo assim, me coloca num helicóptero, me coloca num avião, mas não me coloca num balão. Eu tenho medo de balão, sério? franceses tinham opções de entretenimento bem limitadas. Sophie se apresentava com frequência no Jardin de Tivoli, às vezes usando pirotecnia, chamada luz azul ou fogo de bengala, para nossa. animar ainda mais o seu ato nas alturas. O único problema é que o hidrogênio é incrivelmente inflamável, e as pessoas sabiam disso, sempre alertando Sophie sobre o perigo de usar pirotecnia em seus shows. Mas ela Rapaziada, na moral, combinação explosiva essa, hein? não se deixava intimidar. E assim, em 6 de julho de 1819, um dia especialmente ventoso, Sophie decolou mais uma vez. Ela começou sua exibição flamejante e acenou para as multidões, quando de repente, seu balão pegou fogo. O fogo se espalhou rapidamente, estilo Hindenburg, e ela começou a descer mais rápido ainda. Ela Nossa. parecia calma, mas então o vento pegou sua embarcação, empurrando ela para fora dos jardins e contra o lado de vários prédios próximos. Foi então que ela caiu fatalmente. Não foi bem o espetáculo glorioso que ela esperava, eu Nossa. aposto. Enlatado. É muito raro vocês me enviarem suas próprias histórias para essa série, mas um de nossos inscritos, chamado Collie Carney, entrou em contato com uma história que realmente merece um prêmio Darwin só para ela. Em 2015, o vizinho de Collie estava muito entediado. Tão entediado que a única coisa que conseguiram pensar para aliviar o tédio foi pegar a lata de lixo, colocar ela no chão e entrar dentro dela.
Eles então a usaram para deslizar pela rua, como se fosse a pior pista de trenó do mundo. No entanto, ao contrário de uma pista de trenó, uma rua tem carros. Coisa que o vizinho de Collie acabou descobrindo bem Ai, rápido. meu A lata de Deus. lixo colidiu com um carro que vinha em sentido contrário e foi lançada contra a lateral da casa de alguém. Eles não saíram com vida, mas conseguiram provar que, às vezes, o lixo mesmo pode se levar sozinho. Mas e você? Tem alguma história vencedora desse prêmio Darwin? Diz aí nos comentários abaixo. Ou se a história for muito longa, manda pra gente a sua história no e-mail. Quem sabe você consegue entrar nessa próxima parte inevitável da série. Expondo tudo. Eu vivo a minha vida baseado em algumas regras muito simples, e uma delas é não tomar grandes decisões depois de ter tomado algumas doses. E essa é uma lição que poderia ter sido bem útil para um cavalheiro sérvio em 2007. Uma noite, durante o Festival de Cerveja de Belgrado, esse cara que estava Mamado de totalmente cerveja. bêbado decidiu ir pro zoológico de Belgrado para invadir o local e ficar totalmente nu. E então, ele entrou no recinto dos ursos. Ok. Mano, por quê? Por quê? Eu acho que eu poderia beber o tanto que for, mano. Que eu acho que eu não teria uma ideia tão estúpida dessa. Talvez eu teria ideias estúpidas. Talvez eu ficaria... Não, bem provável que eu ficaria melancólico e começasse a chorar. Ou que eu começasse a filosofar. Começasse a falar coisas sem sentido como se fosse a coisa mais espalhafatosa do mundo. Mas eu não teria uma ideia dessa. Isso eu posso garantir. E só pra frisar aqui, eu não bebo, tá? Não bebo nada alcoólico. Não bebo nem champanhe. Final de ano. Eu consigo entender você ficar bêbado bastante pra mandar mensagem pro ex. Ou bêbado o suficiente pra gastar uma nota em fast food. Mas isso é um nível totalmente diferente de embriaguez. Não, E parece que não durou muito. Porque os ursos Masha e Misha não perderam tempo em fazer uma boa refeição com esse idiota. E foi apenas no dia seguinte que ele acabou sendo encontrado, meio comido e totalmente morto. Imagina o susto, mano. Dos caras no dia seguinte. Nossa. Isso não é... Não é embriaguez. É burrice mesmo. Eles concluíram que ele devia estar sob efeito de álcool, porque, em suas palavras, apenas um idiota entraria no recinto dos ursos. Bom, eu acho que foi as duas coisas, porque esse cara podia estar bêbado e ser um idiota ao mesmo tempo. Stonks. Bom, garota. Em 29 de julho de 2002, um canal de TV da Ucrânia divulgou uma história dos subúrbios de Luhansk, que ninguém assistindo conseguiu acreditar. Naquela noite, um vice-administrador local apenas passeava com seu cachorro quando encontrou um jovem cadete da polícia. O cadete estava acompanhando duas mulheres em casa no escuro e percebeu que o cachorro não estava com coleira e nem usando focinheira. Então, cumprindo seu dever, o cadete informou ao vice-administrador que o que estava acontecendo ali era ilegal. O vice-administrador, sentindo-se desafiado publicamente, começou a discutir com o cadete. A situação começou a ficar tensa e piorou ainda mais quando o vice-administrador de repente revelou que tinha uma granada RGD-5. Ele então puxou o pino e lançou em direção ao cadete. Uma resposta muito racional, não é mesmo? Mas como seu cachorro não estava com coleira nem usando focinheira, o fiel amigo de quatro patas do vice-administrador correu para pegar a granada como se fosse uma bola e a trouxe de volta para ele. O mestre e o cachorro infelizmente tiveram um destino bem explosivo. Nossa, Isso foi cruel. Foi cruel. Talento em chamas. Eu acho que nesse mundo não existem ladrões de carros prestativos, mas na minha opinião, esse próximo vencedor é bem diferente. Em vez de apenas roubar os carros e deixá-los largados quando eram relatados como roubados, um ladrão de carros em Pittsburgh também costumava colocá-los em chamas, argumentando que isso ajudava os proprietários a fazerem seguros. Mas esse hábito horrível eventualmente seria a sua ruína. Em 1998, nosso incendiário de carros e alguns amigos decidiram roubar uma van velha, que não estava em boas condições. Pouco depois, ela foi relatada como roubada para a polícia. Ele então, como de costume, planejou incendiar o veículo, acendendo fogo no banco do passageiro. No entanto, ele não sabia que a maçaneta da porta, do lado do motorista, estava quebrada. Fudeu. Então, quando ele tentou sair, rapidamente descobriu que ficou preso. Seus amigos tentaram tirar ele de lá, mas a porta estava trancada, e o fogo rapidamente saiu do controle. Nossa, a polícia cara. o encontrou no dia seguinte, aparentemente carbonizado, quer dizer, queimado, até ficar uma crosta. Confinamento idiota. Todos nós conhecemos. Mano, pior é que, por mais que são umas pessoas filha da puta pra caralho, tipo assim, que tinha mais é que se fuder, mano, eu ainda fico com pena, eu sou bobo nesse nível, sabe? Que eu ainda fico caralho, porque deve ser que foi uma morte muito sofrida, mano. Tipo assim, é foda, mano, imagina, deve ser muito sofrido.
cara morrer queimado, imagina, aí a fumaça primeiro vai te intoxicando e... Nossa, mano, é muito foda. Conhecemos Muito pelo menos pesado. uma pessoa que simplesmente não consegue viver sem atenção. Além de ser impossível satisfazer essa pessoa, ela frequentemente não sabe quando parar, assim como o vencedor do próximo prêmio. Em 2015, um criminoso croata que havia sido preso por ameaçar repetidamente sua ex-namorada foi colocado na seção de confinamento solitário da prisão, devido ao seu comportamento. Não sendo fã de sua nova cela acolchoada, ele decidiu forçar os guardas a prestar atenção nele ao pegar um isqueiro que havia contrabandeado e colocar fogo nos estofamentos acolchoados, que revestiam as paredes, o teto e o chão. Ele esperava que os guardas voltassem na hora Nossa, para tirá-lo que de lá, idiota. mas 20 segundos depois, ninguém apareceu. 40 segundos depois, ele ainda estava sozinho Que e o fogo idiota. aumentando. Depois de 1 minuto, ele começou a entrar em pânico, porque a sala estava se enchendo de fumaça e chamas. Era tarde demais. Ele percebeu que tinha incendiado uma sala totalmente inflamável. E os guardas simplesmente não iam perceber a tempo. Esse é um jeito de cumprir uma sentença perpétua. Homem Ele versus se árvore. matou. Lá em 2004, a polícia foi chamada para a cena de um acidente nos fundos de uma casa na Geórgia, Estados Unidos, que deixou todos simplesmente perplexos. Uma grande árvore havia caído em cima de um caminhão. Ambos estavam carbonizados e fumegantes, e dentro do caminhão havia um corpo queimado, além do reconhecimento. Mas toda essa cena não fazia sentido. A árvore tinha caído em cima do caminhão, ao invés de ir para longe dele, o que seria o esperado se os dois tivessem colidido, mas por que eles teriam colidido atrás de uma casa? E o que teria iniciado o incêndio? Aos poucos, as peças do quebra-cabeça se juntaram. Parecia que o senhor ao volante do caminhão tentou remover a árvore do quintal, amarrando o caminhão à que árvore e imbecil. acelerando ao máximo. Ele pensou que a árvore ia seguir alguma física de desenho animado e cair para longe do caminhão, mas como vivemos na realidade, a árvore caiu na direção da força aplicada e aterrissou em cima do caminhão, esmagando o motorista. O motor então superaqueceu, incendiando tanto o caminhão quanto a árvore, e o resto Que imbecil, cara. Que imbecil. é história digna de um prêmio Darwin. Virando adubo. Contratar um arborista para aparar ou derrubar suas árvores pode ser caro, mas fazer o trabalho você mesmo pode acabar custando ainda mais, como descobriu um homem lá em 2008. Em vez de pagar um profissional, ele alugou um triturador industrial de árvores e o colocou na base de um carvalho antigo no seu quintal, que tinha sido atingido por um raio recentemente. Ele queria já tô cortar até a parte vendo. morta da árvore sozinho, subindo e cortando Ó o ursulão aqui, ó, da família Urso. Não vou pagar $70 para um arborista cortar os galhos da minha árvore. Eu mesmo posso fazer isso, que é de graça. E se fudeu. ela, para que os galhos caíssem no triturador abaixo. O único problema é que ele não usou cintos de segurança, equipamentos de segurança ou qualquer Nossa, coisa é para se muita segurar na burrice, árvore. cara. Então, totalmente desprotegido, ele subiu na escada, pisou em um galho e começou a cortar quando, de repente, perdeu o equilíbrio e caiu direto no triturador. Nossa. Bom, pelo menos eu aposto que ele se transformou em um adubo bem úmido. Idiotas e uma Claymore. O Camboja presenciou sua parcela de violência e explosões após a histórica e terrível guerra cambojano-vietnamita. Mas em 1999, 10 anos após o fim da guerra, uma explosão em um café na província de Svay Rieng chamou a atenção dos tabloides. De acordo com testemunhas, 3 inimigos íntimos estavam bebendo pesado em um café e trocando insultos entre si, quando um deles, claramente descontente, de repente puxou uma mina terrestre Claymore e a jogou debaixo da mesa. Claymore é uma mina terrestre. Ele explicou bêbado que a encontrou em seu quintal e queria que os homens jogassem uma versão extrema de roleta russa com ela. Que Enquanto os burrice, clientes mano. mais espertos estavam fugindo, esses 3 idiotas intoxicados se revezaram pisando na mina, sensível à pressão, na tentativa de ativá-la. Vários minutos e pisadas depois, a bomba explodiu, levando os 3 homens consigo. Bom, dizem que é possível acertar 2 coelhos com uma única cajadada, mas nesse caso, 3 idiotas com uma mina terrestre. Os caras já queriam, né? Já queriam encontrar Jesus ou o capeta. Já estavam... Já era o plano. Dia do Imposto. O dia 15 de abril é uma data bastante importante no calendário dos Estados Unidos. Mas por quê? Bom, porque é o dia mais comum para a entrega das declarações de impostos nos Estados Unidos. Mas em 2001, esse dia caiu em um domingo, o que significava que os horários de funcionamento dos Correios eram limitados para enviar os documentos fiscais de última hora, antes que a Receita Federal viesse atrás. Isso era uma coisa que um homem do Tennessee estava desesperado para evitar. Então, ele estava em seu carro correndo para o correio, na esperança de enviar os seus impostos a tempo.
Mas enquanto ele dirigia, ele percebeu um trem em movimentação lenta se aproximando, de um cruzamento que iria bloquear o seu caminho por vários minutos, pelo menos. Na tentativa de evitar isso, ele foi mais rápido e passou em alta velocidade pelo cruzamento logo antes do trem chegar. Mas de repente, ele foi atingido. Outro carro que vinha na direção oposta também tentou passar antes do trem e os dois colidiram nos trilhos. Um dos motoristas morreu e o outro ficou ferido, mas por algum milagre cósmico, o acidente aconteceu do lado dos trilhos. Portanto, o trem passou sem problemas e nenhum passageiro se feriu. Bom, acho que esses idiotas provaram que tentar passar por um cruzamento de trem ativo é uma coisa bem desafiadora, para dizer o mínimo, e pode resultar em impostos muito altos, literalmente. Ganhando tempo no ar. Se você já foi para o Holiday World and Splashing Safari, em Indiana, Estados Unidos, é muito provável que conheça a montanha-russa The Raven. Essa montanha-russa é de madeira com tema de pássaros tem uma altura máxima de 34 metros e uma velocidade máxima de 80 km por hora. Não é bem a montanha-russa mais alta ou mais rápida que existe, mas ainda assim é bem divertida. No entanto, em 2003, uma mulher tomou uma decisão muito estúpida na tentativa de aumentar a adrenalina. Enquanto andava na The Raven com seu noivo, o casal de entusiastas de montanha-russas teve os seus cintos de segurança e barras de segurança verificados pela equipe antes da montanha-russa partir. No entanto, momentos depois, ela desfez o cinto de segurança, enfiou os dois lados nas almofadas do assento e saiu da barra de segurança. Ela queria ficar em pé enquanto... Mano, por que as pessoas fazem isso? Por que, mano? Nossa, é muita burrice. Não, 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 não. Uma curiosidade sobre mim. Eu detesto montanha-russa. Nossa, eu tenho muito medo de montanha-russa, mas eu não tenho medo de cair nem nada. O frio na barriga que a montanha-russa me proporciona é um negócio muito bizarro, mano. Tipo assim, nossa, é muito ruim. Eu não gosto da sensação da descida da montanha-russa, sabe? Aquele frio que dá na barriga é algo que eu não consigo suportar. Nossa, a última vez que eu fui numa montanha-russa eu pensei que eu ia morrer. Por que fazer isso, cara? O negócio de segurança já foi feito justamente pra não te deixar morrer, cara. Enquanto a montanha-russa descia, na tentativa de experimentar o que os entusiastas de montanha-russas chamavam de airtime. Mas durante a quinta queda, que tinha cerca de 21 metros de altura, ela perdeu o equilíbrio e caiu para a morte. Puxa vida, é como se os dispositivos de segurança estivessem lá por um motivo. Exato. Dias de cão. Na minha opinião, pessoas que machucam animais de propósito merecem um lugar bem especial lá embaixo. E acontece que essa próxima história, envolvendo um cachorro que devia ser maltratado pelo seu dono, acabou sendo humilhante para seu dono. Ou seja, eu posso imortalizar ele aqui, para que o mundo inteiro dê risada. Então vamos voltar no tempo para 2008 e ir para o interior de Nova York. Aqui, um homem de 50 anos estava caçando pássaros junto com alguns amigos e seu fiel companheiro canino ao seu lado. De repente, o cachorro encontrou um osso de perna de um veado e começou a roer. O dono tentou pegar, mas o cachorro se recusou a largar o osso. Frustrado, o caçador começou a usar sua espingarda como se fosse um bastão, balançando a coronha. Aí, se tu é uma pessoa que maltrata animais, tu tem que se fuder, mano. Tu tem mais que se fuder. Só queria deixar passar a visão aí. Na direção do cachorro. Cada vez que ele fazia isso, o cachorro desviava, até que esse idiota bateu a coronha da espingarda no chão. E o impacto fez a arma disparar, com a boca da arma apontando diretamente para sua barriga. O homem foi levado de helicóptero para o hospital, mas não resistiu, embora tenha sobrevivido tempo suficiente para confirmar a história para a polícia. Bom, tudo que eu posso dizer é que pelo menos o cachorro conseguiu ficar com seu osso. Confusão da meia-noite. North Carolina é um estado americano que permite vários tipos de posse de armas, e embora a maioria das pessoas tenha cuidado com a maneira como usa, manuseia e guarda suas armas, isso não pode ser dito de todos. Em dezembro de 1992, nas primeiras horas da manhã, um homem na cidade de Newton foi acordado pelo som do telefone fixo tocando ao seu lado. Com muito sono e na escuridão, ele pegou o telefone e colocou perto do ouvido. Só que não era o telefone que ele pegou, e sim sua arma de fogo que ele deixou na mesa ao lado da cama. Por algum motivo, esse proprietário de arma, incrivelmente descuidado, tinha deixado a arma ali com a trava desligada, e quando ele a levou até o ouvido, empurrando por acidente o gatilho no processo, BUM! Portanto, para todos os proprietários de armas... Nossa, mano. Tá aí o exemplo de pessoa que jamais deveria ter uma arma. Mano, o cara tomou um insta-kill. Assistindo, não deixem suas armas por aí, sem a trava ligada. A menos que você queira que sua arma também funcione como o pior despertador do mundo. Menção honrosa. Síbilo francês.
Agora, esse não seria um vídeo do Darwin Awards sem pelo menos uma história insana, direto do estado da Flórida. Já cobrimos muitas histórias malucas desse estado antes, mas essa próxima pode ser a mais estranha até agora. Em 2017, um homem do condado de Putnam descobriu uma cascavel em sua propriedade. Então, ele fez a coisa responsável e colocou dentro de um tanque com a intenção de soltá-la em algum lugar distante no dia seguinte. Foi uma ação bem responsável para uma história de um homem da Flórida, não é mesmo? Bom, enquanto isso, ele contou aos seus vizinhos o que tinha encontrado, e eles tiveram uma reação um pouco menos responsável. Eles na hora decidiram brincar com a cobra selvagem, com um deles dizendo que ia beijá-la na boca. Eu não tenho certeza que ele... O que uma pessoa dessa pensa? O que passa na cabeça de uma pessoa dessa? Eu queria entender, mano. Eu gostaria muito de entender. O que ele pensou? O que se passa na cabeça de uma pessoa dessa? Ele pensou muito bem sobre o que ia acontecer, mas enquanto ele se preparava para o grande beijo, a cascavel fez o que se esperava. Ela mordeu ele, bem na língua. Agora, o veneno de cascavel é terrível, e em doses certas pode causar dormência, inchaço, náuseas, dificuldade para respirar e até mesmo a morte. Portanto, conforme a língua e a garganta desse cara começaram a inchar, ele foi levado às pressas para o hospital e colocado em estado de coma protetor por alguns dias. Por um incrível milagre, ele conseguiu sair vivo. Então, infelizmente, ou felizmente, nenhum prêmio Darwin por aqui. Mas isso com certeza deve ter ensinado nosso idiota residente algumas lições sobre não forçar-se sobre animais perigosos. Eu espero. O consentimento é fundamental, meu amigo. Vida hilária. O hélio pode ser hilário, porque esse gás é 6 vezes menos denso do que o ar, e as ondas sonoras se propagam através dele muito mais rapidamente. Então, se você acabar inalando, a sua voz vai parecer muito mais aguda. É muito bom, muito legal. Eu podia ouvir isso aqui para sempre. Mas o hélio não deve ser inalado por muito tempo, porque mesmo sendo um gás, você ainda precisa de oxigênio para respirar. E essa é uma lição bem básica. O seu corpo precisa de oxigênio, mano. Teu pulmão precisa de oxigênio, teu cérebro precisa de oxigênio, mano. De ciências que esses dois próximos ganhadores aparentemente não aprenderam. Em 2006, em Tampa Bay, Flórida, 2 jovens de 21 anos avistaram um enorme balão promocional com 2,4 metros de diâmetro, usado para anunciar condomínios para Lakeview, em Calusa Trace. Era tarde e bem silencioso, então eles decidiram puxar o enorme balão para baixo e entrar nele para obter o máximo de humor com vozes agudas. Eles cortaram o balão e enfiaram metade do corpo dentro, enquanto o balão gradualmente desinflava, aproveitando os tons agudos engraçados. Mas isso não durou. Que caras idiotas, mano. Ainda colocando o corpo dentro do balão, onde tá cheio de hélio, mano. Morrer asfixiado. Muito. Veja bem, quando nossos pulmões estão cheios de hélio, significa que não estamos enchendo eles com oxigênio, do qual nossos órgãos dependem. Então, dependendo de quanto hélio é inalado, uma pessoa pode perder a consciência rapidamente e morrer por falta de oxigênio, também conhecido como asfixia. E foi precisamente isso que aconteceu. Tontos e confusos, esses dois idiotas perderam a consciência e só foram encontrados na manhã seguinte, quando um xerife local avistou a parte inferior de seus corpos saindo do balão desinflado. Bom, pelo menos eles morreram dando risada. Um problema em chamas. Ok, eu realmente respeito os bombeiros voluntários. É um trabalho bastante ingrato que requer uma imensa quantidade de coragem. Mas ser corajoso e estúpido não são termos mutuamente exclusivos, como o Departamento de Bombeiros Voluntários de Sequoia, no Tennessee, provou em 1999. Essa equipe suprema de 7 idiotas estava entediada, sem receber chamadas de socorro há mais de 2 meses. Então, eles começaram um hábito perigoso, de usar gasolina para incendiar casas vazias em uma área rural de Chattanooga. Eles então corriam para dentro. Como que isso é possível? Deram uma licença pra esses caras. Mano do céu. Dentro, apagavam o fogo e fingiam ser heróis. Mas essa farsa incrivelmente perigosa acabou desmoronando um dia, quando um deles, que estava espalhando gasolina no sótão, não percebeu que os outros já tinham iniciado o incêndio. O fogo se espalhou tão rapidamente que prendeu o aspirante a herói no sótão, onde ele encontrou seu fim. Quando os bombeiros e a polícia de verdade foram chamados, eles perceberam muito rapidamente o que aconteceu. Os outros 6 cúmplices enfrentaram um total combinado de 60 anos de prisão. Cara, eu não acho que existe água o suficiente na Terra para apagar esse fogo. Amor no cockpit. Vamos voltar para 1991, na Flórida, onde 2 pilotos de uma pequena... Mano, sempre na Flórida. Sempre na Flórida.
Como isso é possível? Aeronave Piper Seneca decidiram fazer um voo simulado por instrumentos. Nessa prática, uma espécie de capuz é colocada sobre os olhos do piloto e eles voam apenas usando os instrumentos no painel. É uma prática bastante comum. No entanto, nesse dia, testemunhas notaram que enquanto estavam no ar, a asa direita da aeronave falhou, de repente, antes de mergulhar e cair. Nenhum dos pilotos saiu com vida. As pessoas começaram a se perguntar o que poderia ter causado esse acidente trágico. Ambos os pilotos estavam usando capuz? O avião estava com defeito? Ou será que foi intencional? Bom, ao examinar mais de perto o acidente, algumas coisas ficaram bem claras. O assento posterior direito estava totalmente reclinado. Nenhum dos pilotos estava usando cinto de segurança Tô e vendo. ambos estavam apenas parcialmente vestidos. Uma análise em mais detalhes não revelou rasgos ou danos nos zíperes ou botões. Então, parecia que os pilotos haviam tirado suas roupas, usando o assento totalmente reclinado como uma cama e tentado se juntar ao clube do 1 milha de altura, se é que você me entende. Mas como ninguém estava, pilotando o avião, ele começou a se mover de forma errática, levando à falha da asa e ao eventual acidente. Acho que você poderia dizer que foram vítimas da altura máxima. Por quê? Essa é a minha pergunta. Por quê? Qual a necessidade? Caçando um tiroteio. Ok, imagine que você estava planejando um roubo. Eu imagino que haveria algumas coisas essenciais que você tentaria levar em consideração antes de escolher um alvo, certo? Coisas como quais objetos de valor eles vão ter. Será que vai ter muitas pessoas por perto? Ou estarão bem armados? Ou então você poderia simplesmente ignorar todas essas coisas e improvisar, como fez o nosso próximo vencedor do Prêmio Darwin. Em 1990, nosso criminoso em potencial tomou a grande decisão de mirar em uma loja de armas perto de Seattle, Washington. Ele fez isso de manhã cedo ou tarde da noite, quando estaria um pouco mais calmo? É claro que não. Ele escolheu 16h40 da tarde, quando a loja estava superlotada. Ele entrou, disparou alguns tiros pro alto e anunciou para todos, sem sombra de dúvidas, que estava assaltando o lugar. Agora, sendo uma loja de armas, esse lugar atrai um certo tipo de cliente. Você sabe, aquele tipo que realmente gosta de armas. E só depois de ter disparado seus tiros é que ele percebeu um policial fardado tomando café com o dono da loja. Sim, nosso amigo criminoso também conseguiu ignorar o carro de polícia estacionado lá fora. De repente, várias pessoas sendo assaltadas sacaram suas próprias armas e abriram fogo contra o ladrão, incluindo o policial. Depois de levar uma saraivada de tiros, ele foi neutralizado. E por incrível... O cara virou um queijo suíço. Virou um escorredor de macarrão. Tudo furadinho. Que idiota, mano. Esse cara não assistiu Todo Mundo Odeia o Chris. Ele teria aprendido com um alvo. Não dá pra assaltar uma loja de armas. Tem armas lá. Simples assim, o cara ignorou o principal fator de uma loja de armas. Tem armas lá! Pelo que pareça, nenhuma outra pessoa ficou ferida. Levando em conta o quão burro esse cara foi, eu fico até surpreso que ele conseguiu segurar sua arma do jeito correto. Mas e você? Qual desses finais você achou o mais idiota? E se você tiver uma história que merece um prêmio Darwin, é só dizer aqui nos comentários abaixo ou mandar por e-mail pra gente. Bom, Mano, muito bom. Eu achei que eu não conseguia me surpreender com a burrice humana, mas eu vejo que o ser humano tá sempre em evolução. Ele tá sempre evoluindo. Ele tá sempre surpreendendo na burrice. Tá sempre evoluindo na burrice. É isso aí.